Eu acho que o aspecto de retorno para a sociedade também, nesse âmbito meio que, de certa forma, abrangendo a extensão, não deixa de ser, né? E acaba sendo uma forma de fazer uma extensão muito direta, muito retorno rápido assim, para a sociedade, e retornar uma coisa que a sociedade anseia, precisa agora, que é uma geração de difusão de conhecimento para combater um problema super grave e real que é a pandemia, né? Bom, então acho que estamos já no ar. Bom dia a todos. A gente está aqui na página da Unicamp, no Facebook, para mais um debate sobre a pandemia. Hoje é o dia da Marcha pela Vida, que é organizado pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, e a Unicamp, a Associação dos Docentes da Unicamp, faz parte desse movimento. Eu sou Gustavo Tenório Cunha, sou membro da diretoria da Associação dos Docentes, e hoje a gente está com o professor André, do Instituto de Biologia, e que também é coordenador da Frente de Pesquisa e Desenvolvimento da Força Tarefa da Unicamp, e a gente vai conversar um pouco sobre os desafios da testagem, os desafios que a gente tem em relação à epidemia, a partir dessa perspectiva de quem está aí num movimento dentro da universidade de enfrentamento dessa pandemia. Então, quero agradecer muito a presença do André, agradecer a presença dos internautas que acompanham a gente. E, então, André, você tem aí um tempo para se apresentar e falar um pouco das questões iniciais. Beleza. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Unicamp, pelo convite de vir aqui poder compartilhar um pouquinho sobre o esforço que a gente está fazendo na Força Tarefa e da universidade como um todo no enfrentamento dessa pandemia, né? Então, eu sou professor, me apresentando um pouco, sou professor lá do Instituto de Biologia, da área de Fisiologia, Fisiologia Humana e Animal, e eu trabalho, minha linha de pesquisa é em neurociência. Eu trabalho, na verdade, com modelos ciência básica, modelos de epilepsia, buscando assim, a pergunta básica assim, na minha linha é tentar entender o que acontece no cérebro que gera crises epiléticas. E aí veio o Covid, né? E em fevereiro, quer dizer, até antes disso, na verdade, em janeiro já dava indício de que a coisa não ia ser fácil, que ia chegar aqui. Foi uma preocupação crescente, e aí, então o Covid chegou, né? Começou a se espalhar por vários países, chegou aqui no Brasil, e começou já cedo assim, uma movimentação lá no Instituto de Biologia para organizar uma força de enfrentamento, uma força-tarefa, um grupo para começar a articular ações para ajudar nessa situação tão difícil, que a gente já antevia que ia ser bem difícil. E aí acabou que a universidade encabeçou isso também, expandiu isso para fora no Instituto de Biologia, criou uma força-tarefa que contém docentes de todas as unidades, quase, assim, da instituição, tem docentes do IB, da Química, da Medicina, da Matemática, de várias unidades, e começou a articular essas ações relacionadas à pandemia do Covid-19, né? Então, aí, eu estou, como o Gustavo falou, coordenando a frente de pesquisa e desenvolvimento dentro da Força Tarefa. Então, a Força Tarefa é grande, tem bastante gente envolvida. O coordenador geral, o professor Marcelo Mori, lá da Biologia. E a Força Tarefa tem várias frentes, né? Frente de diagnóstico, de pesquisa e desenvolvimento, de comunicação. E aí eu estou coordenando a frente de pesquisa e desenvolvimento dentro da Força Tarefa, que é uma frente que está relacionada a gerar soluções para vencer os vários obstáculos que a gente vem vendo, principalmente em relação ao diagnóstico do Covid, né? E aí, assim, como que eu fui parar no meio da força-tarefa nessa área de diagnóstico, sendo que minha área é neurociência, é que, na pesquisa básica, na minha área mesmo, várias ferramentas são úteis para, na verdade, outras aplicações. Uma dessas ferramentas é o PCR, que é basicamente o método para fazer o diagnóstico molecular do Covid, é baseado nessa técnica PCR. Aí eu já trabalhava com isso nessa área básica,
Então, a gente tinha familiaridade com essa ferramenta de usar o PCR em larga escala. Dentro da minha linha de pesquisa, trabalho com expressão gênica em larga escala, que é o transcriptoma, então, assim, de processar muitas amostras, processar grande volume de dados. Aí eu acabei me envolvendo com essa parte do diagnóstico, porque, frente ao tamanho do desafio, era hora de contribuir, né? E aí, assim como vários outros docentes, meio que parou tudo e voltou todos os esforços para a força-tarefa e para o combate ao Covid. Então, aí meio que eu parei tudo ali no laboratório e fui para essa parte de pesquisa e desenvolvimento. E a pesquisa e desenvolvimento dentro da força-tarefa é basicamente para viabilizar os testes moleculares, que eu acho que seria assim, a principal ferramenta que a gente tem, acho que para entender a pandemia, para até agir em relação ao espalhamento, a entender onde a doença está, onde os focos estão e ter alguma ação. E é justamente uma área em que o Brasil está muito aquém, muito atrás. Então, é um dos países que menos testa com o teste molecular no mundo, é o Brasil, infelizmente. Então, era uma área fundamental da gente agir. E aí, para tornar ainda tudo mais difícil, como de repente o mundo inteiro passou a precisar fazer teste molecular, começou a faltar insumo, começou a faltar todos os insumos que são necessários para isso, porque o mundo não estava preparado para, de repente, ter que fazer 100 mil, 200 mil PCRs por dia em cada país. Então, a gente começou a enfrentar já lá no começo, em fevereiro, uma grande dificuldade que perdura até hoje em comprar vários insumos que são necessários para que assim, toda essa cadeia de coletar amostra até ter um diagnóstico possa acontecer. E aí, uma tarefa que a gente acabou encabeçando, principalmente essa força essa frente de pesquisa e desenvolvimento, foi buscar as alternativas para coisas que a gente não consegue importar, para baratear o custo do teste, ou permitir que seja viável que o teste aconteça, com insumos locais, reagentes nacionais, coisas que a gente possa produzir no nosso próprio, aqui no Unicamp mesmo, né? E também a gente organizou um laboratório de testagem a mais, então dentro da Força Tarefa ela inclui também professores lá do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina. Lá no começo foi feita a acreditação do laboratório de patologia clínica do hospital, que está fazendo a testagem dos pacientes internados, de profissionais de saúde lá no HC. E a gente organizou um segundo laboratório para expandir essa capacidade de testagem, começar a testar as prefeituras, a gente já começou a fazer isso, testar amostras que entram todas as vias SUS das prefeituras aqui da região de Campinas, incluindo Campinas, e fazer testagem também, a perspectiva é fazer ações sociais de testagem aqui na cidade e testagem do público interno aqui do Unicamp também, né? Em relação aos testes, a essa estratégia de assim, por que é tão importante fazer teste, né? Os países que mais testam são os que melhor estão lidando com a pandemia. E eu acho que isso é um aspecto extremamente importante de reforçar, que essa situação que a gente está do Covid, a gente não vai sair passivamente dela, né? Não é só simplesmente esperar que vai passar. Na verdade, todos os países que estão conseguindo controlar a pandemia, antever uma abertura realmente sustentável da economia, estão fazendo isso à base de muito trabalho, muito teste para detecção, para manejo da doença e para entender onde estão os focos e tudo mais. É coisa que a gente precisa fazer muito mais aqui no Brasil. Para ter uma ideia em escala, os Estados Unidos, que é um país que não testa tanto assim, ele faz 200 mil testes por dia. A gente não está nem perto de chegar nesse valor por enquanto, né? E aí, até em relação aos testes, para uma coisa que sempre é dúvida constante, né? Tem vários tipos de teste, na verdade. Isso que a gente está falando aqui é primordialmente o teste molecular, que é um teste que usa essa técnica PCR, que detecta o material genético do vírus, que é basicamente uma forma de detectar se o vírus está presente numa amostra de uma pessoa. No geral, isso é feito com um swab nasofaríngeo, que é um cotonete comprido, que vai lá no fundo da cavidade nasal, lá na faringe, para fazer a amostragem. Então, esse teste, que é o que a gente mais está tentando expandir em volume maior, que é o que o Brasil faz pouco, ele é um teste extremamente importante para detectar o mais cedo possível as pessoas quando elas estão infectadas e detectar definitivamente a presença do vírus. Uma outra forma de fazer testagem é a testagem rápida, o teste rápido, que é chamado mais popularmente, que é um teste imunológico, que detecta no sangue a presença de anticorpos contra o vírus.
É um teste muito importante também, que pode dizer, no caso de detectar anticorpos do tipo IgM, detectar se tem uma infecção ativa, né? Mas com uma janela de alguns dias, então não pega, tem uma janela de aproximadamente 6 dias para começar a detectar no teste sorológico, 6 dias a partir do início dos sintomas, então não pega no começo. E pode detectar um outro tipo de anticorpo, que é o IgG, que seria uma memória imunológica de exposição ao vírus. E aí, que daí não dá para saber se a pessoa já está ativamente com o vírus ou já teve no passado. Mas é importante para saber quantas pessoas já foram expostas e assim por diante. Então, são várias ferramentas que precisam ser utilizadas, mas todas elas têm seus usos mais adequados, seus nichos para serem aplicados, né? Definitivamente, para a detecção mais precoce possível, o teste preconizado pelo OMS e os países que manejam bem a doença estão fazendo em grande escala é o teste PCR para essa detecção cedo, né? O pico de detecção é 4 dias após o início dos sintomas, mas, a bem da verdade, vários indivíduos assintomáticos podem ser detectados nesse teste molecular de PCR também. Como acontece, acaba acontecendo, a gente detecta algumas pessoas que têm vírus, não tem sintoma nenhum, mas tem carga viral detectável, e pode detectar em algumas pessoas mesmo nos primeiros dias de sintoma, dia 1, dia 2 de sintoma, é possível em alguns casos detectar também. O que é super importante para fazer isolamento o mais cedo possível das pessoas. E essa detecção, ela significa transmissão? Então, uma característica sobre o COVID geral é que ele é muito pouco conhecido. Então, como é tudo muito recente, a doença, o vírus começou a se espalhar em dezembro na China e a gente, aqui já em fevereiro, começou a ter casos no Brasil, muitos aspectos ainda são não tão bem conhecidos, né? Não se sabe ao certo qual a carga viral necessária para a infecção acontecer, para a pessoa ser infecciosa, mas assume-se que uma pessoa que detectou-se Covid nela, ela é potencialmente infecciosa. Ainda não existem dados consolidados para saber exatamente o quanto isso, mas o mais seguro que todos os países fazem é que uma pessoa que é detectada positiva definitivamente tem que ficar em isolamento, né? O mais provável é que ela sim tenha chance de contaminar. Aí ainda é uma coisa muito incerta, porque algumas pessoas são positivas e são muito pouco infecciosas. Por outro lado, algumas pessoas assintomáticas têm carga viral relativamente alta e são muito infecciosas. São casos notórios que já foram até colocados na mídia, como são os super spreaders. Então, no começo da infecção, por exemplo, teve o caso de uma pessoa na Coreia do Sul, que eles fizeram rastreamento de contato, e aí conseguiram determinar que ela contaminou 100 outras pessoas. Então, em média, uma pessoa sem quarentena infecta outras 2 ou 3, né? Mas existem esses casos que a pessoa consegue fazer um espalhamento muito grande. Então, o mais seguro é assumir que todo mundo que é positivo potencialmente pode ser infeccioso. O André, a confiança nos exames sorológicos, no sentido de, por exemplo, se tiver um traço de anticorpo IgG, significa que a gente já tem essa confiança no sentido de que existe uma imunidade em relação à infecção? Não, então, isso é outro aspecto super crítico nessa história toda, né? Os testes rápidos, eles detectam a presença desses anticorpos que indicam exposição. Ainda não é certo que isso signifique imunidade, até porque a doença é muito recente, né? Se a gente pegar como exemplo o SARS-CoV-1, que foi o surto de um coronavírus muito similar que aconteceu no início dos anos 2000 lá na China, o SARS-CoV-1 foi visto que a imunidade para ele durava em média 1 ano, né? Então não era uma imunidade duradoura e não necessariamente o que o teste está detectando é o anticorpo que protege, ele detecta que tem anticorpos. Então, para dar um exemplo e um paralelo, uma pessoa é exposta ao HIV, por exemplo, ela produz anticorpos contra o HIV. Se você fizer um teste sorológico, você acharia IgG anti-HIV, mas não confere imunidade, né? Então, só indica exposição. Não quer dizer com isso que não existe imunidade ao SARS-CoV-2. Muito provavelmente ela existe, dado como está sendo o espalhamento e o nível de reinfecção parece ser baixo, mas ainda é muito cedo para dizer que todo mundo que testa positivo no IgG seja imune, né? O mais seguro, por enquanto, é afirmar que foram E expostos. o Né? IgM significa que ainda tem infecção ativa ou a pessoa pode ter um IgM positivo depois de ter tido a doença sem estar com
com infecção ativa? Aí tem uma intersecção que é bastante variável. Em média, as pessoas que têm IgM positivo, a maioria tem vírus detectável, é possível que ela tenha vírus detectável. Mas nem sempre é o caso. A gente fala, muita coisa é dita em médias, né? Mas, na verdade, a média está simplificando um panorama mais complexo. Então, existem indivíduos em que a carga viral cai muito rápido, e ele demora a ter essa conversão de IgM para IgG, então não necessariamente ele tem vírus detectável e ainda tem o IgM lá. Por outro lado, tem indivíduos que ficam muitos dias, existem relatos já na literatura de indivíduos que ficam 20, 40 dias com vírus detectável nas vias aéreas superiores, o que no geral não acontece para todo mundo. Em média, a partir do sintoma, em média, com 14 dias, já não se detecta mais carga viral nas vias aéreas superiores. Mas isso é a média. Né? Tem indivíduos que ficam muitos dias, 20, 40 dias ainda positivos. Então, na verdade, assim, para o indivíduo é difícil dizer, você tem IgM, quer dizer que você tem o vírus? Depende. Você pode ser um indivíduo que a carga viral caiu rápido, ou você pode ser um indivíduo que a carga viral perdura por muitos dias, né? Então, vai ter essa variação. Mas, em média, o mais provável é que se tem IgM, o vírus está lá presente, mas tem uma ressalva, né? Os testes sorológicos, especialmente os rápidos, esse que é um dispositivo plástico que você faz em campo mesmo, né? Alguns lotes, às vezes, tem muitos erros. Isso é uma coisa que aconteceu no mundo como um todo. Não é o caso ainda certo que é no Brasil o caso, mas existe ainda uma certa reação cruzada. Também isso aí é uma coisa a se investigar. Se sempre que dá os positivos é detecção, é questão de que é um lote do kit, então isso é meio aberto, porque tudo está sendo fabricado, mas Então, a é muito confiança rápido, nos né? testes sorológicos ela ainda precisa ser mais estudada. Precisa ainda ser mais ampliado isso. O que pode se dizer é que, no geral, existem testes sorológicos que funcionam, claro, mas a sensibilidade, especificidade já mesmo quando é bom, menor do que no caso do teste molecular. Mas, assim, é diferente, né? O teste molecular também não detecta exposição passada. Mas é algo que tem que ser levado em consideração, né? E que pode ter uns casos de falso positivo e falso negativo, é maior um pouco do que no caso do teste molecular, e existiram problemas no passado, de lotes, de testes. Então, cuidado. Alô? Alô, pessoal? Fernando? 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 Alô? Alô? Fernando? Oi, André. Fernando? Voltou. Tá pequena queda de conexão. Ver como dar aula online é complexo. Isso. Uhum. Uhum. Isso.
O nosso objetivo é conseguir oferecer o maior volume de testes possível. E aí, né, no sentido de oferecer esse maior volume de testes possível, a gente tem várias frentes de tornar isso realidade. Uma delas é fisicamente, efetivamente fazer os testes. Então, a gente organizou um laboratório para uma testagem numa escala maior, em que atualmente a gente está conseguindo processar e dar resultado para aproximadamente 300 amostras por dia, mas a nossa expectativa é expandir. Tá. No ar de novo, né? Tá. Beleza. 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 Bem, voltamos. Vamos ver se eu esperar a confirmação do Fernando de que a gente está no ar de novo, para a gente não. Mas eu acho que essa parte do acesso. Tá. Voltamos? No ar. Bom, então tivemos uns probleminhas, vamos de volta. O André estava comentando um pouco da expansão do acesso à testagem na região, né? Eu acho que você podia voltar um pouco nesse ponto, porque esse é um ponto bem importante para o manejo, né, da epidemia e diante das dificuldades de testagem que o Brasil enfrenta. É isso. Então, a questão da ampliação da testagem aqui na região, acho que são diferentes frentes para viabilizar isso. Uma dessas frentes é efetivamente fazer os testes, então a gente organizou um laboratório para uma testagem numa escala maior. Nós estamos testando aproximadamente 300 amostras dia agora, né, a gente começou a fazer isso, está com essa capacidade de processamento, então processar, receber a amostra biológica e dar o resultado de aproximadamente 300 por dia, e tem a expectativa de expandir isso, né, pelo menos alcançar 2.000 amostras dia, aqui no laboratório que a Força Tarefa organizou. Mas, além disso, uma outra frente, está mais relacionada com a parte de pesquisa e desenvolvimento, é também disponibilizar protocolos, a informação de como fazer os testes, como a gente está fazendo os testes, como usar reagentes disponíveis para fazer, para viabilizar isso, para que outros lugares possam fazer também, né? Para que outros centros, só vai ser possível isso com vários centros, a bem da verdade, testando e viabilizando. Então, exemplos sobre esse tipo de ação, de coisas que a gente já fez. A cadeia toda de testagem para o teste molecular, para ter um panorama rápido, ela é da coleta, que o padrão é fazer com coleta com suave nasofaríngeo. Esse suave, então, ele é feita a amostragem da pessoa, isso é colocado num tubo plástico com a solução salina e isso vai para o laboratório. Aí no laboratório isso tem que ser processado para purificar o RNA, que é o material genético na amostra, e aí fazer o ensaio de PCR que tenta detectar a presença do RNA, que é o material genético o vírus é um vírus que o material genético é RNA, é uma molécula similar ao DNA, detectar o material genético, então purificar da amostra e rodar o PCR, que é o método que detecta se tem ou não o material genético do vírus na amostra. E aí as dificuldades estão em todos os passos do processo. Lá no suave, já começa lá no suave. O Brasil não fabrica suave de rayon, que é a fibra que tem que ter na ponta desse suave. Então é um cotonete, que tem que ser do material plástico, não pode ser madeira,
e não pode ser algodão na ponta, tem que ser essa fibra rayon ou nylon. E a gente até inclusive descobriu isso, que praticamente 100% dos cotonetes, os suaves de rayon do Brasil são importados. E aí, como o mundo inteiro está consumindo esse material, está sendo muito difícil conseguir importar isso para começar o teste. Então, se nem coletar amostra, nem teste tem. Então, aí, por exemplo, nessa frente de viabilizar que isso não seja uma limitação, não só a gente buscou parceiros para tentar viabilizar que isso seja produzido no Brasil, ou conseguir a fibra de rayon e produzir, ou usar a impressora 3D, imprimir o SWAB, enfim, várias possibilidades. Ou mesmo uma frente até de pesquisa que a gente está tentando desenvolver é usar uma amostragem que não use o SWAB. Então, um exemplo é a amostragem de saliva. Então, a gente está desenvolvendo ainda, validando esse método, que é um método que foi usado, já tem alguns trabalhos no exterior que fizeram isso, e que então, ao invés de fazer a coleta com SWAB de rayon, faz uma autocoleta, a pessoa mesmo, ela coleta a própria saliva num tubo plástico e envia para o e aí isso vai para um laboratório para testagem, para teste de PCR. Então, por exemplo, é um exemplo de tentar viabilizar que a falta do insumo não seja o que impeça que seja feito teste em escala grande, né? Aí, por outro passo na história, fazer o PCR, os insumos para fazer isso estavam sendo muito difíceis de importar, porque, de novo, o mundo inteiro está importando e comprando essas coisas, então, mesmo com dinheiro, a gente não conseguia comprar. Então, um dos outros passos que a gente fez coisas concretas, né? O SWAB, purificação do material genético, purificação do RNA da amostra, é um processo que tem várias formas de fazer isso, e aí estava difícil de comprar os insumos para fazer. Então, dentro da Força Tarefa, na parceria com a professora Lyubitsa Tastic, lá do Instituto de Química, que participa da Força Tarefa, a gente fez, desenvolveu, sintetizou beads magnéticas, que são partículas, podem ser usadas para esse processo de purificação. Então, ela, por exemplo, a gente tinha um protocolo aberto para fazer isso, ela fez a síntese dessas beads, a gente testou no laboratório, teve resultados positivos e está no processo de validação. Então, é um outro exemplo de um jeito de não depender de ter que comprar esse tipo de insumo, poder usar insumos locais para fazer a purificação de ácido nucleico e viabilizar que o teste aconteça. Com o benefício de reduzir custo, inclusive, que para ter uma ideia, a gente calculou por cima a diferença de valor, a purificação de uma amostra com os kits comerciais costuma sair em torno de 20 a 30 reais por amostra, e fazendo com esses insumos produzidos em laboratório, isso cai para R$1 por amostra, por exemplo, com a vantagem de não ter que importar, né? Então, tudo isso são esforços no sentido de viabilizar que a testagem aconteça na maior escala possível, e seja disponibilizado aqui na região e para o país inteiro, na verdade. Dá esse retorno, e daí, inclusive, é um aspecto, eu acho que, super importante ressaltar, que é uma forma muito concreta de devolver para a sociedade o conhecimento, que é a função primordial da universidade, de gerar e difundir conhecimento, e a gente está gerando e difundindo conhecimento para justamente fazer esse enfrentamento da pandemia, né? Concretamente, devolvendo para a sociedade alguma coisa. André, eu queria falar um pouco desse tema, mas antes deixa eu te fazer uma pergunta. A testagem aqui na Unicamp, nos serviços de saúde, para os trabalhadores da Unicamp, como é que está essa parte aqui dentro do complexo hospitalar? O hospital está começando um processo, né, uma força de testagem, né, está organizando uma testagem dos profissionais de saúde. A bem da verdade já é feito, né, na verdade, a testagem dos profissionais de saúde sintomáticos via SECOM, aqui da Unicamp. Isso já desde bem do início, eu acho que desde fevereiro, o SECOM está aberto a receber essa testagem de funcionários da Unicamp, especialmente da saúde, coletando dos sintomáticos. Mas isso está sendo expandido para uma amostragem mais ampla agora. Isso começou a semana passada se começar a organizar a coleta mais ampla, porque está sendo uma necessidade testar amplamente os profissionais para tentar a detecção mais precoce possível. Tanto para proteger os profissionais de saúde, que são os mais expostos, né? O ideal é testar sempre eles, não tem escapatória, com esse teste molecular. E aí, assim, proteger eles da contaminação interna, né, dos profissionais de saúde, e proteger as pessoas que vão internar, às vezes não por via Covid, mas que, né, não se contaminem com o Covid dentro do hospital. Então, isso
acontece para os sintomáticos, e começou, assim, é importante ressaltar que, inclusive, começou a se fazer testagem dos profissionais de saúde sintomáticos, porque é, inclusive, preconizado pela OMS. Na falta de testes disponíveis, a prioridade são essas pessoas. Mas à medida que a gente vai tendo capacidade de testar mais amplamente, aí passa a poder expandir. Então, para os profissionais de saúde assintomáticos, é fundamental que eles sejam testados também, e a população geral da universidade e a população geral da cidade como um todo. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava conversando, você falou um pouco dessa questão do coronavírus, que enfim, já era, de certo modo, esperado, né? A gente tem hoje um conjunto de disputas de narrativa, né? Enfim, geralmente os atores e os governos do mundo que investem menos no cuidado da pandemia são os que mais valorizam e investem numa narrativa fantasiosa de que, sei lá, né, isso foi culpa de alguém manipulou, alguém fez, enfim, todo um conjunto de fantasias, né, que às vezes estão no mesmo ator social, a fantasia de que é uma gripezinha, que não é nada, mas ao mesmo tempo, se existir, tem uma cura, e se não tiver uma cura, também tem um culpado. Então a gente transita, às vezes, no mesmo ator, circula no mesmo discurso, sem muita coerência, mas com algum grau, infelizmente, de eficácia. Mas eu queria ouvir um pouco de você em relação como biólogo, porque né, uma tarefa da ciência é compreender, né, os fenômenos, entender a complexidade da vida, né? Às vezes todos nós, cada um com sua sabedoria, seus focos tanto dentro da universidade quanto fora, né? Mas tem todo um investimento da humanidade em compreender a vida, em compreender, né, o que são esses seres, né, tão na transição entre um ser vivo e uma molécula, né, tão misteriosos que são os vírus. Eu queria que você, como biólogo, compartilhasse um pouco essa perspectiva mais ampla que a biologia tem em relação aos seres vivos, porque eu acho que isso faz parte também da nossa tarefa, né, como parte da humanidade que tem acesso a essa compreensão, que consegue perceber essa complexidade, a relação entre o modo de vida, o modo de produção, os animais, a natureza e a história desses seres vivos, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que isso, além de ser uma aquisição bonita, né? Uma compreensão assim que enriquece toda a humanidade, saber disso, é vital, né, para a nossa sobrevivência hoje, né? Pois não é minha área principal, mas como biólogo, é uma área que a gente tem sempre interesse. E a diversidade de vírus, ela é enorme, a bem da verdade. Né? Existem muitas espécies desconhecidas. E, na verdade, isso é uma característica do mundo vivo como um todo. Existem uma diversidade muito grande de formas, tipos, espécies. Mas, particularmente nos casos dos vírus, a gente foi muito recente a aquisição de ferramentas que permitissem detectar novos vírus de forma mais rápida e mais eficaz. Então, a gente pode dizer que seguramente foi nos últimos 20, 30 anos que a gente começou a ter ferramentas para realmente estudar qual é a diversidade de detectar vírus. Porque vírus é uma divisão do mundo vivo, né, que é difícil até categorizar, mas na prática é muito difícil, é algo que você não vê no microscópio óptico, você não vê ao vivo e a cores, e mesmo as preparações de microscopia clássica, é muito complicado de encontrar e classificar os vírus. Então, a ferramenta mais eficaz para isso são as ferramentas de biologia molecular, que são relativamente recentes. Com isso, significa que recentemente ficou claro, que se já desconfiava, que a diversidade de números diferentes de vírus que existe é enorme, enorme. São muitas espécies, milhares ou até milhões de espécies ainda desconhecidas. Dito isso, não é de hoje que os biólogos, as pessoas da área mais associadas à área ambiental, avisam ou dizem ou alertam a humanidade de que nós somos seres vivos e estamos inseridos num contexto de ambiente e estamos numa certa forma de equilíbrio, né, por assim dizer, né?
E à medida que a gente vai invadindo novos ambientes, a gente vai se expondo a outros organismos dentro desses vírus. Então, à medida que o meio ambiente vai sendo degradado e as cidades, a meio de produção vai invadindo essas novas regiões, vai degradando esses ambientes, você vai, inevitavelmente, se expondo a esses organismos desconhecidos e já se previa de anteriormente de que era questão de tempo até uma pandemia como que a gente está vivendo agora e estourar. Era meio um papel de Cassandra, de falar vai ser ruim, vai acontecer um desastre, mas o desastre aconteceu, efetivamente. Então, por exemplo, no caso de Wuhan, é um núcleo populacional grande, denso, 11 milhões de pessoas, próximo de regiões de floresta não tão, não digo intocadas, mas florestas que não necessariamente eram frequentemente acessadas, e muito menos acessadas por uma cidade de população enorme, densa. E aí foi a receita para esse desastre, você colocar próximo de uma região densamente povoada, espécies selvagens que carregando esses vírus ainda desconhecidos. Aí era questão de tempo que saltasse um vírus desse, que era o pior pesadelo dos virologistas, um vírus respiratório com letalidade relativamente alta e contagioso, que foi o que exatamente aconteceu. E, na verdade, nem foi a primeira vez, porque teve o SARS-CoV-1 no começo dos anos 2000 e o MERS, que são vírus próximos, respiratórios, de letalidade alta, que quase viraram a pandemia, foi por controle que não virou. Avisou-os que precisava controlar isso, e aí, então, agora em 2019, vai e acontece de novo, né? E aí, ligando esse assunto de que existe essa diversidade grande, existe muitas espécies desconhecidas e que a gente não teve contato ainda e está se expondo, assim, sem muito controle a isso. E aí você soma isso com uma sociedade extremamente hiperconectada, que as pessoas são muito móveis, tem viagem para todo lado. Então é a receita para um espalhamento rápido. E ligando com o assunto dos atores, da questão de teoria da conspiração, fala que o vírus foi construído e tudo mais. Claramente o vírus não foi construído em laboratório, isso é uma coisa desde o começo, que o pessoal já publicou dado mostrando que o genoma do vírus bate perfeitamente com a família de vírus que ele pertence e tal. Mas mais do que isso mostra que é muito mais fácil achar uma teoria da conspiração do que encarar a dura realidade. O nosso sistema de produção desenfreado consumista e a degradação do meio ambiente gera esse tipo de problema, gera a nossa própria ruína. Então é muito mais difícil repensar todo esse sistema ou começar a tomar ações concretas para não evitar a degradação ambiental, que é meio que cortar o próprio galho, porque a gente faz parte do ambiente, a gente fica degradando o ambiente que a gente vive. Mas aí é muito mais difícil fazer essa mudança, é muito mais fácil ou negar, ou minimizar, ou dizer que a culpa é dos outros, né? Quando, na verdade, os culpados somos nós mesmos, como humanidade como um todo, fazendo essa destruição do meio ambiente. E só para a gente trazer um pouco para perto de nós, né? Uma coisa que eu não sei se você acompanhou, mas enfim, nesse processo pouco criterioso, aparentemente, de flexibilização, de volta, de diminuição do isolamento social, ontem, né, impactou muito todos nós a quantidade de pessoas, porque uma questão é o trabalho, né, a questão de trabalhar e se expor nos transportes, se expor no trabalho, enfim. Mas a outra questão é o consumo, que você comentou, e ontem as ruas de lojas, né, os shoppings, lotados, assim, né, ou seja, uma atividade que ela não é nem de longe emergencial, né, você ir para uma rua de venda de eletrodoméstico, de roupas, enfim. Então, essa é uma questão realmente muito presente na nosso modo de vida, né, essa relação com o consumo e uma dificuldade até de se preservar, né, diante de um risco, e conseguir balancear o que é essencial e o que não é, né? Não sei se você quer comentar um pouco isso, porque isso foi, não sei se você acompanhou ontem, mas teve... Isso e até nem é só aqui, né? É uma questão praticamente global, mas fica muito presente na nossa proximidade. O ímpeto de consumo é muito difícil de frear. E justamente esse é o ponto, ele é a raiz do problema. Então, para ver como é tão difícil que as pessoas elas se negam a enxergar esse risco.
E certamente, no ponto que a gente está em termos de expansão do número de contaminações, do número de casos, é muito precoce uma abertura, especialmente questões não essenciais. Lógico que nós temos que ser sensíveis a que não dá para ficar em quarentena eternamente. Não tem que ter uma atividade econômica que gere sustento para as pessoas, claro. Ainda mais no Brasil. Mas é um contrassenso, porque, a bem da verdade, fazer a quarentena bem feita por um tempo é melhor do que fazer uma meia quarentena que dura muito tempo. Então, de certa forma, que o Brasil a gente quis achar que a gente ia dar um jeitinho, como sempre, ia fazer uma quarentena mais ou menos e tudo ia se resolver. Não, a gente vai ter que fazer uma quarentena decente. E é isso que vai permitir que a economia se abra gradativamente e volte à atividade econômica. Então, um ponto, eu acho que talvez gere-se, até de propósito, né, muita desinformação nisso. Não é um dualismo entre, nós somos contra a atividade econômica, nós somos a favor da atividade econômica. Não, todo mundo é a favor, eu acho, da atividade econômica. Alguma, obviamente. Não dá para as pessoas ficarem trancadas dentro de casa eternamente. Mas uma coisa que talvez é muito difícil de comunicar, dadas as nossas circunstâncias atuais, mas é isso, de que vai ter que ter esse esforço por um período para que daí possa voltar de forma sustentável. Que é o inverso, se voltar de forma não pensada e controlada, vai só arrastar por mais tempo ainda o problema. Então, puxando para essa observação atual, né? Começar, por exemplo, atividades não essenciais, vale o risco de fazer uma atividade não essencial que vai estender o problema e talvez gerar novos fechamentos e arrastar por mais tempo, ou agora segurar isso para pelo menos poder, de forma mais segura, voltar, porque o que todo mundo quer é voltar, né? Mas isso é muito complicado, ainda mais num ambiente de muito ruído na comunicação, fica muito difícil estabelecer essa comunicação. É só ver que os países que lidaram bem com a pandemia, eu acho que a gente pode colocar exemplos assim que são notáveis. A Nova Zelândia é um país pequeno, é uma ilha, mas praticamente acabou com a taxa de contaminação, está abrindo a economia de novo. Mas aí pode pegar um país maior, tipo a Alemanha. A Alemanha é um país grande, 80 milhões de habitantes, no meio da Europa, com fronteira seca para todo lado. Lida muito bem. Com a pandemia, diminuiu demais a mortalidade, tem vislumbrando abertura gradual. Qual que é o comum a esses países? É ter, assim, centralmente, uma resposta coesa e unificada e clara. Nós temos que fazer uma quarentena, vai ser sofrido. É o caso da Alemanha. Angela Merkel foi na televisão, parece que pela primeira vez ela foi fazer um pronunciamento e falou: vai ser difícil, vai ser sofrido, mas a gente precisa fazer. E são líderes que fizeram essa comunicação coesa e centralizada e tiveram essa responsabilidade que conduziram seus países para uma situação muito melhor do que a gente está vivendo agora. Aqui no Brasil a gente tem o exemplo de Florianópolis, né? Eu me lembro que no começo o prefeito de Florianópolis ele tinha dito: olha, se eu tiver errado, vocês vão estar vivos para me criticar. Para me criticar, né? Mas enfim, Florianópolis está, se não me engano, completando um mês sem óbitos pelo Covid, né? Então, e o segredo é o sistema de saúde forte, com testagem, né, ativa e busca ativa e bloqueio, e fez uma quarentena, né, que teve um investimento forte, efetivo, né? Enfim, tem uma pergunta aqui da professora Mariângela, da FEAGRE, deixa eu fazer para você, porque ela ouviu você falando da possibilidade da testagem na saliva, e ela perguntou sobre o exame de sangue, se seria melhor ou pior em relação à saliva. Para testagem precoce, o sangue não parece ser uma boa opção, porque a carga viral no sangue é muito baixa. A bem da verdade, muitas pessoas têm carga viral indetectável no sangue, mesmo quando ela tem carga viral detectável nas vias aéreas superiores. Então, acaba que praticamente ninguém anda usando essa estratégia para detectar a presença do vírus. Ele parece ser um vírus que circula pouco pelo sangue. O que se usa é a testagem no sangue para detectar os anticorpos, é isso sim. Então, para testagem sorológica, esses anticorpos circulam no sangue e aí é o de onde amostrar ele, né? Mas as estratégias de amostragem tem até mais do que a saliva, né? Tem a estratégia de swab nasofaríngeo, swab oral,
lavar a cavidade oral com fluido. Existem várias estratégias, mas no geral elas tentam pegar a carga viral que está ali no epitélio das vias aéreas superiores. Depois, com o passar do tempo, depois desses 14 dias, as pessoas que continuam com sintomas, elas, no geral, evoluem para ter carga viral nas vias aéreas inferiores. E aí tem que coletar fluido de escarro ou lavado pulmonar para detectar. Inclusive, nem detecta na via superior, muitas vezes. Ela tem no pulmão, mas não tem na via aérea superior. E mesmo assim, ela tem baixa carga no sangue. Então, tem essas limitações em relação à testagem do sangue. Deixa eu aproveitar. A gente tem um conjunto de... Não sei se você acompanhou esses dados, né? O Brasil, ele tinha, a partir do H1N1, ele montou um sistema de monitoramento de síndrome respiratória aguda grave, né? O Infogripe, esse sistema, ele vinha funcionando até que ele saturou de tanto que ele era um sistema mesmo de monitoramento, né, para ver o aumento de síndrome respiratória aguda grave. Mas uma coisa que a gente vê ainda em muitos serviços de saúde, acho que o da Unicamp também, um número grande de pessoas com síndrome respiratória aguda grave que estão internadas e às vezes até vão a óbito, mas que têm o exame negativo, né? Você tem olhado para essas questões? Você chegou a conversar sobre isso? Não no caso particular aqui, é que eu acho que a nossa amostragem interna aqui do Hospital das Clínicas não é tão grande assim para a gente concluir se tem muito negativo ou não. Porque efetivamente existem, não vem só o Covid, a gente tem também o influenza, o vírus da gripe, o H1N1 mesmo circulando, né? Então existe a possibilidade de alguns casos realmente serem síndrome aguda respiratória grave, mas não ser Covid. Mas não, na verdade, a maior parte dos casos no Brasil, de longe, se você olha comparado anos com anos anteriores, é Covid, não tem outra explicação, né? A gente está ordens de grandeza acima no número de casos de síndrome aguda respiratória grave. Para dar o exemplo, acho que um que eu vi mais dados foi de Minas Gerais. Minas Gerais está com uma taxa, ou um número de casos de síndrome aguda respiratória grave altíssimo, e uma porcentagem muito baixa disso é Covid. Mas é por testagem, é porque não está fazendo testagem na escala necessária para isso, né? Então, aí de novo, então, a nossa amostragem só do Hospital das Clínicas talvez não seja tão grande assim, porque apesar do hospital ser muito grande, a gente está falando do universo de 40, 50 leitos de UTI, então não é tanta gente assim. Aí tem os positivos e tem os que acabam não dando positivo, mas se a gente pegar num contexto mais amplo populacional, o Brasil tem quantidade de síndrome aguda respiratória grave compatível com um país que está em meio de um surto de Covid, e não tem o número de pessoas detectadas com Covid compatível. Então, seguramente a gente está testando abaixo do que deveria testar. Tanto é assim que, em média, a nossa taxa de positivos versus o número de testados é altíssima no Brasil. Já mais de 30% dos testados são positivos, né? Enquanto que o esperado deveria ser coisa de, se fosse grave, era para ser 5%. Então, a gente testa pouco. Outra coisa é que a testagem, quando a pessoa já está grave, a testagem tem que ser de fluido pulmonar, né? Aí o suave nasofaríngeo já não resolve. Também talvez é um dos problemas também, de que a coleta é mais complicada, mas é possível, né? Então tem que coletar, mas é o que faz, é a coleta certa. E a gente já teve casos que a gente recebeu amostra de pessoa com síndrome aguda respiratória grave, testou várias vezes fez o PCR, de várias formas, em várias amostragens diferentes, deu negativo. Ainda é uma coisa que não é muito bem conhecida, mas alguns casos, sim, tudo indica que é Covid, mas não consegue detectar, né? Entendi. Você tinha comentado antes sobre essa questão da extensão, né, do desafio, e você está numa área básica, né, que é a biologia, assim, uma área que, embora você especificamente trabalhe com um tema que é mais aplicado, que é, né, uma investigação direta com uma patologia, mas a biologia em geral é uma área básica, né, uma área que tem um desafio de compreender, né, os processos vitais e investigar, entender. E você falou desse momento que
você, especificamente, uma parte grande, né, do seu instituto está voltado para uma atividade de extensão, né? Está voltado para... Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Porque a gente viveu um momento, né, aqui no estado de São Paulo, recentemente, as estaduais passaram por uma CPI, né, extremamente violenta, extremamente... é difícil até descrever as coisas adjetivar as coisas que são ditas, né, tamanho o grau que foram ditas nessa CPI, tamanho o grau de ignorância e de desrespeito, né, em relação a todo esse esforço, que não é um esforço das pessoas que estão aqui hoje, mas é um esforço, né, a gente sempre pega um bastão, né, a gente está sempre pegando um bastão de gerações para trás, que não são só a ciência, ela é uma atividade coletiva, né, a gente está conectado no mundo e o que a gente pesquisa está sempre conectado, a gente aproveita conhecimento, não começa do zero, nada, né? Então, a gente vive esse momento, que é um momento muito triste do ponto de vista da humanidade, de que coisas, né, coisas aparentemente, né, que foram já debatidas, às vezes até por centenas de anos na humanidade, como, né, se a Terra é plana ou não, ou né, todo o desafio de compreender a evolução dos seres vivos, né, tudo que a gente sabe sobre isso e que, né, obviamente, a gente saiu de um lugar que era mais simples, de um mito, ou de vários mitos, de vários povos, né, por um conjunto de elementos que são mais complexos, e a gente consegue, né, ter um conjunto de perguntas muito mais complexas também. E aí a gente está num momento também que digamos assim, que a gente pode conversar com a sociedade e explicar a importância de que uma parte da humanidade esteja voltada a compreender, esteja voltada a tentar lidar com problemas de uma forma que não é simplista nem irresponsável, né? Então, queria que você falasse um pouco, né, desse lugar que eu imagino que embora a gente tenha muita clareza da importância do nosso trabalho, e você até está no estudo de biologia e estava ligado até uma área que, digamos assim, é mais diretamente compreensível, mas mesmo quem está numa área mais básica ou está numa pesquisa que não tem uma ligação tão direta, a gente sabe da importância da pesquisa básica, do trabalho lento, demorado, acumulativo, né, em rede com gente do mundo todo, mas isso, infelizmente, não é necessariamente um consenso social, e a gente, né, do ponto de vista do governo federal, a gente nem precisa listar os ataques, né, tanto diretos quanto do ponto de vista das políticas de investimento em pesquisa, as universidades públicas, enfim. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, comentasse um pouco essa questão da extensão, né, da importância da universidade pública estar assumindo uma responsabilidade difícil nesse momento, que é um momento também muito difícil para o país, né? Certamente a gente vive um surto obscurantista no mundo inteiro, mas assim, essa questão quase que deveria ser colocado como dada a importância das universidades. E eu acho que a gente sempre enfrenta, né, pelo menos pré-pandemia, talvez uma grande dificuldade é que é, de certa forma, abstrato conseguir explicar o porquê que vai ser importante lá na frente ter a universidade. Aí vem a pandemia, de certa forma, permite que a gente faça de uma forma muito concreta essa explicação. Olha só. Então, essa questão da ciência básica, da importância da universidade, olha que a força-tarefa só é possível existir porque existe previamente uma instituição, a universidade, existem vários grupos de pesquisa de ponta que existem dentro dessa universidade com histórico de anos, nada disso surge espontaneamente ao acaso. Então, são vários grupos que têm um histórico de muito tempo de construção, de técnica, de ideia, de ciência, de produção acadêmica, que têm habilidades em diversas áreas e estão juntos dentro de uma instituição grande, né? E que, dado o momento da necessidade, trabalhando juntos, geram soluções concretas para a sociedade. Então, mesmo esse dualismo que às vezes fala, mas é ciência básica, não tem aplicação. Olha no caso da Força Tarefa, a gente tem uma lista de 200 voluntários
que são pessoas que têm experiência em biologia molecular, que é a ferramenta que a gente precisa para usar para fazer o diagnóstico. Essas pessoas são todas, em sua maioria, pós-graduandos, pós-docs, pessoas que terminaram o doutorado e estão trabalhando no laboratório, até funcionários da Unicamp que são técnicos de nível superior, biologistas, que têm experiência nessas áreas em outras aplicações, às vezes aplicações básicas, mas são ferramentas que podem, por exemplo, ser utilizadas e estão sendo utilizadas num momento como esse. Então, ter esse volume de pessoas, essas 200 pessoas não existiriam se não existisse a universidade. Se a universidade não fizesse pesquisa de ponta no fronteira do conhecimento e tivesse pessoas habilitadas e capacitadas para fazer essas coisas. E olha só, concretamente, a gente tem essa massa aqui. A gente tem vários docentes que participam da Força Tarefa e que são especialistas em diversas áreas, que são fundamentais para juntar essas peças e gerar uma solução inovadora, né? E até além disso, extramuros até da universidade, né? Em alguns momentos, a gente teve interação, por exemplo, para gerar soluções locais com empresas de tecnologia que foram incubadas dentro da Unicamp. São ex-alunos da universidade que geraram uma empresa, uma coisa empresarial de tecnologia e comercial, mas que, enfim, isso só surge porque eles participam das disciplinas, eles são formados, eles fazem um estudo acadêmico muitas vezes básico, e aí vão e aplicam isso numa solução concreta depois. Tudo isso vai emanando da universidade, deve ser muito óbvio, assim, que todo mundo, inveja de vários países do mundo, tem um sistema universitário de ponta, como, por exemplo, a gente tem aqui no estado de São Paulo, como várias federais são também, né? Muitos lugares dariam tudo para ter isso também. E a gente ainda tem que mostrar que precisa. Mas eu acho que essa situação por a qual a gente está passando está deixando que a gente concretamente mostre isso de forma muito clara. O quão fundamental é isso. Imagina, é só pensar o cenário sem a universidade pública que faz pesquisa de ponta, pública, gratuita, e que faz pesquisa de ponta financiada pelo governo, que quem vai financiar isso, pesquisa básica com aplicação daqui de 50 anos, vai ter que ser um ente que não precisa de retorno rápido. Então, tudo isso, todos esses pré-requisitos, imagina sem nada disso, onde a gente ia estar? A gente já está esperando comprar coisas de fora, soluções de fora, e aí de repente tem uma crise dessa que nada dá para vir de fora, a gente precisa se virar aqui dentro. E aí a gente vai se virar partindo do zero, vai criar uma universidade no momento da crise? Não vai. Vai ter essa massa crítica? Não vai também. E muitos lugares são assim, tem muitos lugares, muitos países do mundo foram pegos nessa situação, não tem a massa crítica para gerar essas coisas que a gente está gerando. Inclusive, eu acho que até a nossa obrigação de ajudar quem precisa ser ajudado, inclusive nisso, de gerar conhecimento não só para cá, mas para difundir para os lugares que não podem fazer isso, né? É meio que até a obrigação que a gente tem de fazer isso. Então, acho que tudo isso é uma ilustração extremamente concreta dessa questão, de quão importante é isso, quão importante, quão fundamental para uma sociedade é ter esse tipo de instituição estabelecida, e que isso demora, isso são anos de esforço, de construção para chegar nesse ponto, né? André, e tem uma pergunta aqui, outra pergunta da professora Mariângela. Essa massa crítica significa minimamente um ambiente democrático para lidar com a diversidade de pensamento, né? E quando você comentou do nosso modo de vida, do nosso modo de produção, a professora perguntou aqui o que exatamente você quer dizer que a degradação do meio ambiente, e o modo de produção aumenta o nosso risco de contaminação, de desenvolvimento de novos tipos de vírus ou de variações, né, de vírus que existem. Talvez detalhar um pouco isso, e talvez isso seja, nesse momento, né, um ponto que incomoda a universidade, né, porque a universidade também ela vai trazer perguntas e vai trazer apontamentos que uma parte das pessoas que estão, digamos assim, ganhando com esse modo dominante de lidar com o planeta, com a gente mesmo, não quer ouvir, né? Talvez isso seja um dos problemas assim do Brasil, né? Que o pensamento crítico, a massa crítica, ela pensa, ela se questiona, né? Pergunta, compartilha informação que às vezes não é uma informação que alguns setores gostariam de ver compartilhado, né? Mas eu queria que talvez você explicasse um pouco mais, porque isso infelizmente é um desafio que ele não vai acabar com a pandemia, né? Assim, sim. A gente está num conjunto de
de cenários muito, muito ruins do ponto de vista ambiental, né? Então, acho que é importante detalhar um pouco isso. Então, da primeira parte, né, essa questão do questionamento, da democracia, da pluralidade de visões, né, isso é uma coisa colocada, acho que já pode-se dizer há séculos, de que a universidade tem que ser plural, a ciência tem que ser plural, é fundamental ter diferentes pontos de vista, diferentes ideias, e é fundamental existir a possibilidade do questionamento, da inconformidade, tudo isso vem junto com essa massa crítica do conhecimento. E talvez é um aspecto que a sociedade meio que tá ainda, né, caminha às vezes nisso, especialmente os poderes estabelecidos, de que talvez a gente quer ter só o lado que nos interessa, que é gerar o conhecimento e lucrar com ele. Mas não, a universidade ela traz tudo, ela vai trazer o conhecimento, a massa crítica, e as pessoas com conhecimento vão olhar para as coisas e questionar. A gente treina os nossos alunos a questionar tudo, óbvio que eles têm que ser questionados. Se a gente não conseguir que eles sejam questionadores, nós mesmos sejamos os questionadores, a gente está falhando muito, né? Então, ela tem esse aspecto criador e destruidor ao mesmo tempo. Então, para o status quo, é muito complicado isso, quando você tem uma instituição que não aceita, ela não é controlável. De certa forma, a universidade, inclusive, nesse quesito, ela é muito anárquica. E tem que ser anárquica, ela não tem como ser estruturada e controlada, senão não funciona, né? E você vê que até dentro, talvez, dos nossos próprios departamentos, não deixa quase ser uma comunidade autônoma, porque a gente escolhe quem vai ser o líder e meio que a gente vai se autogerenciando, né? E meio que todo lugar é assim, as universidades grandes, públicas, de ponto de pesquisa, elas são abertas, elas são fonte de dor de cabeça para os governos, é inevitável. Né? Então, isso é mais que natural, que tem que ser e que tem que ser preservado. Então, isso, inclusive, é uma coisa que a gente tem que ficar muito ciente de sempre lutar para que essa pluralidade, essa democracia exista, e ela sempre vai incomodar. É até pegando um gancho nessa questão das grandes protestos que a gente está vendo nos Estados Unidos agora contra o racismo, e que está se espalhando pelo mundo inteiro. E algumas pessoas colocam uma reflexão muito, muito importante. Protestar é incomodar. Não existe protesto que não incomoda. Todo protesto incomoda. Senão não é um protesto se não estiver incomodando, né? Então não tem jeito certo de protestar. Então esse é um aspecto muito, assim, que acho que ressona muito dentro da universidade também. Esse é o nosso métier. Mas, enfim, em relação à questão da degradação, e aí também é justamente esse ponto de questionamento, assim, que a universidade incomoda, né? Porque ela gera conhecimento, mas ela questiona. Essa questão da produção, da produção, do consumo e da degradação ambiental são intimamente relacionados dentro do ponto de que, de certa forma, o sistema produtivo assume que o meio ambiente é infinito, o que não é possível, não tem como isso acontecer. A gente não tem recursos ambientais ilimitados. Então, a gente não só consome os recursos, distorce, destrói, degrada o ambiente, como se expõe a fatores que estão ali no ambiente que a gente não espera, não controla, como, por exemplo, um vírus novo que surja, né? Isso está intimamente relacionado, que, olha só, também, de novo, ilustrando, agora é bom que a gente não precisa ficar fazendo muita coisa abstrata, a gente faz ilustrações concretas. Você cria um sistema que gera uma metrópole gigantesca numa região e faz com que um consumo que começou, no caso de Wuhan, lá, né, um consumo de carne selvagem que começou como uma coisa histórica, porque teve um momento de fome no passado, e de repente virou um mercado de luxo que vende um item absolutamente supérfluo, né, transforma num objeto animal, vende para consumo absolutamente supérfluo e expõe a um risco absurdo, por uma questão que poderia ser totalmente repensada. É necessário isso para a nossa existência? O risco para fazer isso vale a pena para a sociedade como um todo? E isso ressona em outros aspectos. Então, por exemplo, a gente fala isso lá na China, mas o Brasil é um perigo enorme em termos de espalhar novos tipos de vírus. De novo, concretamente dando exemplo. A Amazônia mesmo é nicho de diversas espécies ainda desconhecidas, muitas intocadas, e que se de repente você começa a explorar, a degradar, começa a aumentar a densidade, começa a expor esse ambiente, você pode começar a liberar ou a espalhar vírus, ou mudar o clima, mudar o regime de chuva, enfim, várias consequências impensáveis que podem acontecer. Então, eu acho inevitável, depois de uma crise tão grande como essa que a gente está vivendo, e isso está acontecendo em outros lugares, não é só aqui, não é só a gente está falando isso, de repensar que alguns riscos não valem a pena de ser tomados. Alguns tipos de consumo supérfluos poderiam, de repente, não existir, ou não valem a pena que existam, né?
Então, de novo, para colocar concreto alguma coisa, um cruzeiro marítimo com 10 mil pessoas dentro de um navio num mundo pós-pandemia é algo que realmente a gente quer fazer, é necessário expor as pessoas a esse. Não é de hoje que, inclusive, tem surto dentro desse tipo de situação, surtos de doenças, de meningite, de virose e tudo mais. Inclusive, nessa pandemia, vários cruzeiros foram fonte de surto e contaminação. É um exemplo de coisas a se... Então, agora olhar e questionar e repensar, porque já era um problema antes, em termos de o impacto que esse tipo de turismo, por exemplo, gera. Então, são exemplos de coisas que vão ter que ser dialogadas, pensadas, refletidas, e a gente vai ter que se readequar se a gente quer continuar existindo como civilização, eu acho, porque tinha um meme da internet que era o coronavírus e a humanidade lutando e o aquecimento global só esperando, assim, fora do ringue, enorme, muito pior do que o coronavírus. Então, se a gente quer sobreviver a esses desafios, a gente vai ter que se adaptar e ter repensar várias coisas, na verdade. André, agradeço muito sua participação. Fiquei muito feliz de te conhecer, acho que foi muito, muito instrutiva a nossa conversa. Eu acho que a gente pode, na medida que as coisas evoluírem, fazer outras conversas com você sobre esse tema, né? Acho que os desafios estão aí, muitas coisas ainda vão acontecer, certamente mais para frente você pode voltar para nos atualizar, né, como é que as coisas evoluíram. Então, eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer as pessoas que acompanharam pela internet, que fizeram perguntas, e se a gente eventualmente não respondeu alguma pergunta, a gente vai encaminhar para você responder. Agradecer o Fernando também, que nos ajuda aqui com os trâmites aqui da internet, para a gente tá conseguindo conversar. E é isso, né? Dizer que hoje essa conversa nossa está dentro da Marcha pela Vida, né? Que é um conjunto de entidades capitaneado pela SBPC. E então a gente ainda tem outras atividades hoje, para quem estiver acompanhando, seguir aí os eventos que vão acontecer em defesa da vida, certo? Então, agradeço muito. Muito obrigado, Gustavo. Agradeço muito o convite. Espero ter ajudado a iluminar algumas questões. Ajudou muito, sim. Muito obrigado, viu? Obrigado, sim.